Olá, estamos aqui em nosso podcast voltado para a reforma tributária denominado Reforma Tributária do Consumo, o que ninguém está te contando, além dos impostos, onde trataremos de transformação digital e reforma tributária. Sejam bem-vindos, agradeço a participação de todos e aqui, através desse podcast, nós iremos levar informações relevantes para que você possa ter embasamento na sua tomada de decisão e definição dos próximos passos. Eu sou o Alan Berni, Head na Reforma Tributária e Transformação Digital na Adejo, onde tenho a responsabilidade de, juntamente com o meu time, simplificar a complexidade que as tecnologias e a reforma tributária traz para esse novo cenário fiscal tributário da nossa nação. A Adejo é a maior e a mais premiada consultoria parceira Thomson Reuters no Brasil, referência em projetos de implementação e integração na área de Tex, Comex e SAP. Desde 2024, temos uma área específica voltada para a reforma tributária, aonde podemos desenvolver os nossos produtos e serviços em 4 pilares, sendo eles, primeiro pilar, Reforma MEP, aonde podemos mapear processos, tecnologia e tributos, preparando a sua empresa para essa jornada da reforma tributária. Temos o segundo pilar, aonde chamamos de Reforma GT, onde temos profissionais especializados em reforma tributária, tanto na área de tecnologia como na área de Tex, para auxiliá-los nessa jornada da reforma tributária. Temos um terceiro pilar, chamado Reforma Go, aonde temos mais de 200 colaboradores com expertise em SAP, Oracle, soluções Thomson Reuters, tanto em Tax One, DFE, Tax Analyzer, Tax Determination e ou Inside, entre outros. Quarto pilar, que seria o Reforma Assist, aonde podemos alocar recursos na sua área fiscal, financeira e tributária para que você consiga conduzir os projetos na jornada da reforma. E a nossa última oferta, lançada recentemente, chamada Flow RT, aonde, através de uma esteira de atualização, poderemos proporcionar as atualizações na reforma tributária no que tange soluções Thomson Reuters e SAP. E nesse podcast, tenho o privilégio de estar aqui na minha companhia, conduzindo, trazendo para vocês as inovações, aquilo que ninguém tem te contado, além dos impostos, Odilon Ferreira. Prazer é nosso, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui compartilhando com vocês um pouco do nosso conhecimento, do que a gente vem enfrentando no mercado, esses grandes desafios, né? Estar ao lado da Adejo com um parceiro e um convite aqui, para nós é motivo de muita honra e ficamos à disposição aí ao longo dessa jornada para a gente desmistificar muitos desses mitos aí que o pessoal vem falando da reforma e estão esquecendo de coisa importante de contar. Então, a nossa missão hoje aqui é colocar um pouquinho, né, de pimenta aí nessa salada para o povo entender que a reforma não é do jeito que o pessoal está pintando aí, não. Eli, Okay? então, por favor, fala um pouco da sua trajetória profissional para que os nossos ouvintes possam conhecer um pouco mais. Perfeito. Eu sou conhecido mais no mercado como o professor Eli da Academia Fiscal, né? Sim. A gente tem um projeto acadêmico voltado para cursos profissionais, para profissionais da área tributária e fiscal e contábil, né? Temos lá uma página no LinkedIn com mais de 30 mil seguidores, né? A gente tem uma certa relevância. Há 10 anos a gente tem levado essa prática, né, de ensinar a parte fiscal e tributária para profissionais da área, né? Trazer essa complexidade, mas sobre uma linguagem diferente, né, que é a ótica de mercado, né? Eu, como sou profissional de mercado, trabalhei muito tempo, né, passei por todas as partes aí dentro da área tributária. E a minha última posição foi Head
Latinoamérica, né, de um grupo multinacional austríaco, e depois a gente seguiu para empreender, né? Então, paralelo à nossa Escola Academia Fiscal, nós também temos a nossa assessoria tributária, que trabalha com questões de estratégia tributária, inteligência fiscal, recuperação de crédito e agora, mais recentemente, também com apoio total, full, né, às empresas no processo de implementação da reforma tributária. Então, além da academia, vocês serem uma referência no ensino para as questões fiscais tributárias, vocês também empreendem na questão de assessoria às empresas voltadas para a reforma? Sim, nós temos duas estruturas, né? Uma que é a acadêmica, focada em cursos, e a assessoria, que traz todo o processo, né, de implementação da reforma, apoiando as empresas do ponto de vista técnico, né, e tributário, em todas as fases de transição, né? Que a gente chama lá os 4 grandes ciclos de transição que a gente vai ter dentro da reforma. A gente apoia no aspecto de implementação, garantindo a aderência, né, da empresa dentro desse desafio gigante aí que os profissionais das empresas já estão vivendo, né? Sim. A gente está vivendo 2026 dentro de 2025, né? Exato. É o que mais ouvimos aqui nas nossas apresentações, em nossos projetos, essa expectativa para janeiro de 26. Exato. E você citou sobre os 4 ciclos, né? Já vamos levar essa informação relevante aos nossos ouvintes. Bacana. Né? Hoje, como é que vocês trabalham esses 4 ciclos? A gente costuma dizer que a reforma tributária ela é uma guerra de longo prazo, né? Sim. A gente tem aí 7 anos de convergência com ambos os regimes tributários em vigor, ambos os sistemas tributários em vigor. Sim. Então, a gente costuma dizer, eu preciso escolher a batalha que eu quero enfrentar primeiro, né? Então, nós temos o primeiro ciclo, que é 2026, que é o ciclo de teste, né? Embora seja um ciclo de teste, é algo que não pode ser subestimado de forma alguma, porque a gente já tem diversos impactos operacionais, né? Sim. Temos um segundo ciclo, que é 2027 a 28, né? Que a gente, aí com a presença já da CBS, de forma com a alíquota já real, e o IBS também já sendo obrigatoriedade do recolhimento. 29 a 32, que eu tenho chamado do período do caos, que a gente vai ter que conviver com todas essas inovações e com diversas complexidades do nosso sistema atual, convergindo, né? E isso vai até 2032, e o quarto ciclo, que é 2033, quando, de fato, a reforma tributária estará definitivamente implementada, né? Então, a gente fala, são 7 longos anos em que nós, profissionais, empresas, deverão estar aí empenhadas no processo de implementação, garantindo aderência em cada uma dessas fases. E cada fase com seu problema específico, né? Quando a gente olha para a implementação desses cenários, em cada ciclo de adaptação, de convergência, de implementação, a gente teremos algum tipo de ponto sensível de análise, né? Sim. Eli, acho legal essa questão dos 4 ciclos, e vamos voltar, eu quero ouvir um pouco sobre esse ciclo do caos, né, que você citou, mas vamos lá para as perguntas, e frente aqui a sua vasta experiência, formado em Direito, em Contabilidade, né, 25 anos, mais de 25 anos ali colocando a mão na massa, efetivamente a área financeira, a área fiscal, tributária, contabilidade. Nos fala um pouco aqui do caminho, né, para aqueles que estão querendo se aprofundar, né? Ou tem ali a necessidade de se aprofundar nas questões da reforma tributária, né? Na parte legal, né? Passa aqui para os nossos ouvintes qual é a sua proposta de roteiro de estudo para que esse profissional fique cada vez mais preparado para enfrentar essa jornada chamada reforma tributária. Sim, esse é um dado interessante, cara, porque vamos pensar o seguinte, quantos milhões de empresas nós temos no Brasil? Né? Alguns milhões. O último levantamento pela nossa área de inteligência, 22 milhões de CNPJ. 22 milhões de CNPJ. Cara. O Brasil é poderosíssimo, né? Na sua parte produtiva. Vamos imaginar que em cada empresa eu preciso pelo menos de um profissional da área fiscal. Sem contar os escritórios de BPO, outsourcing, né? Escritórios de contabilidade, que congregam um número maior. A gente teria, no mínimo,
22 milhões de profissionais da área fiscal. Sim. É um número absurdo. Sim. Quantos desses estão realmente se preparando para a reforma de forma a contribuir com o desenvolvimento da empresa, né? É um número muito, muito pequeno. Sim. Né? Então, quando a gente fala de um roteiro de estudos, a recomendação que a gente dá para o profissional da área fiscal, não só da área fiscal, contábil, né? Controladoria, finanças, tudo, porque a gente vê que a reforma tributária traz um impacto bastante grande na questão do departamento financeiro, né? Da necessidade da gente ter que trabalhar junto agora. Primeiro, entender o contexto da reforma. Né? A gente tem uma metodologia, uma mecânica, né? De execução que funciona assim. Você precisa, primeiramente, entender o conceito. Tudo que a gente for fazer, né? É chato entender. Mas eu preciso. Né? Sim. O conceito vai me levar para o segundo pilar, que é a construção da mecânica, do racional. Né? E agora eu já entendo o conceito, beleza, eu sei como aplicar, e só depois eu vou para a execução, que é o terceiro pilar. Né? Quando o profissional tem essas três visões de desenvolvimento muito bem construídos, ele vai fatalmente, dentro da área tributária, se tornar um profissional de alta performance. Então, a minha recomendação, comece pelo conceito. Comece por entender o que é a reforma tributária. Né? E quanto antes você começar, vou começar pela Lei 214. É um bom começo. Só tem 544 artigos para você começar a estudar. Sim. Né? Então, assim, estabelece um período, né, de estudo. Né? Dedica ali, eu vou estudar a primeira parte, composição de fato gerador, depois vou estudar a base de cálculo, depois vou estudar a alíquota. Né? Faz um processo de mapeamento, mais ou menos é o que eu utilizo, inclusive para eu estudar mesmo. Né? Perfeito. A gente vai colocando em caixinhas. Sim. Né? Essa caixinha é mais relevante, essa caixinha eu vou deixar aqui para depois, eu monto uma sequência e isso é para você estudar o ano inteiro. Sim. Né? Porque nunca nós tivemos uma oportunidade tão grande, né, aqui, os profissionais da área tributária, de serem, a gente costuma dizer, chegou aquele momento, né, dos humilhados serão exaltados. Então, você, profissional da área fiscal, chegou o teu momento agora. Sim. Né? Porque nunca as empresas dependerão tanto de profissionais capacitados em diversas áreas. Né? Então, quanto mais multidisciplinar for o profissional, é melhor. Né? Então, esse cara precisa entender um pouco de custo, precisa entender um pouco de contabilidade, finanças, controladoria. Eu não posso ficar mais na minha caixinha, né? Na minha bolha. Exato. Então, a minha recomendação é essa. Se aprofunda conceitualmente para você entender a mecânica, o funcionamento da reforma tributária. Sim. E procura também desenvolver outras ferramentas, outros braços para se tornar multidisciplinar, que é o que o mercado quer. Sim. Né? Sim. O cara não quer legalidade e tal. Não, o cara quer como eu aplico e qual é o resultado que a gente vai trazer para dentro da companhia. Sim. E começa, a sua recomendação seria começar pela Lei Complementar 214. Isso. Pega a 214 e fatia ela. Você fala, primeiro eu vou fatia em 5 partes, né? Certo. Pega a primeira parte, vai entender composição de fato gerador, né? Hipótese de incidência, com coisas chatas, né? Tecnicamente falando, parece ser chato, mas é o gatilho, né? Sim. Você entender essa mecânica, né? Vai poder ajudar muito a empresa, né? A gente tem discussões aí, né? Que você vai pontuar mais à frente, questão, operação não onerosa, o que é isso? Cara, você precisa estudar o que é isso, porque você vai ter uma referência. Sim. E aplicabilidade no seu dia a dia, né? Então, segunda bloco eu vou tentar estudar a composição de base de cálculo. Terceiro bloco, vou estudar as alíquotas. Quarto bloco, eu vou estudar quem são os responsáveis tributários. Quinto bloco, aí eu vou estudar o meu nicho de negócio. Né? Eu sou da área bancária, beleza. Então, você sabe que você já vai ter uma caixinha diferente para você. Sim. Né? Então, primeiro começa da estrutura geral, depois desce para o específico. É o que eu faço, inclusive. Né? Cada segmento tem a sua especificidade dentro da reforma tributária. Então, pega o geral e depois chega no específico. Vai fatiando boi em bife. Né? Sim. Vai, guarda lá, a picanha aqui eu vou deixar para degustar depois. Né? Vamos começar aqui. Entendido, muito bom. E referente às demais, né? Instrução, a emenda constitucional 132, as PLPs, alguma recomendação? A emenda ela já está estruturada, né? Ela já faz parte da Constituição agora. Né? Então, ela é a base de referência para tudo. Outra coisa que você precisa depois... Assim, a gente viu isso na prática. Né? O pessoal que procurou os nossos cursos para fazer a implementação da nota técnica, sem ter a base, cara, patinou, porque assim,
você precisa da base, né? Sim. Então, já entendi a 214. O que eu vou fazer agora? Você tem que estudar as notas técnicas. É um desafio delicioso, né? O Sim. pessoal que tá fazendo a implementação aí das notas técnicas sabe disso, né? E a gente está tendo uma implementação de nota técnica para contextualizar todo mundo. São as introduções das obrigações, novas obrigações acessórias dos documentos fiscais eletrônicos trazidos pela reforma. Você já está chamando nota fiscal eletrônica de obrigação acessória, É mesmo? Inclusive, eles estão chamando, né? Sim. Eles estão vinculando ao cumprimento da obrigação acessória, né? Trazido pela lei, aos novos documentos fiscais eletrônicos. Então, o cara precisa de uma base e para depois descer para esses documentos de referência, né? E aí, um terceiro pilar, né? Que a gente fala assim, estuda a estrutura, depois a implementação, e aí tem um terceiro pilar, que é o quê? Que vai fazer toda a diferença no mercado profissional. É a parte estratégica. Custos, precificação, processos internos, procedimentos, né? A ótica do profissional na visão gerencial, né? Então, de estratégia de planejamento. Por quê? A reforma vai trazer oportunidade, né? Sem dúvida, assim, que ela vai gerar oportunidade. Sim. Vai ter bastante desafio, obviamente, mas, ao mesmo tempo, gera oportunidade do ponto de vista estratégico tributário, inclusive. Sim. Né? Na nossa experiência ali com um dos nossos clientes de Reforma MEP, logo o primeiro nos procurou ali no mês de março, até um dos cases que apresentamos recentemente. Uma das expectativas dos sócios e dos acionistas era justamente essa questão de precificação e custos. Então, a controller da área, ela estava sendo ali constantemente questionada, né, referente a isso. Mas muito bem observado aí esses três pilares. Mas vamos lá, falar o que ninguém está contando além dos impostos, né? A gente separou aqui algumas questões. Vamos falar um pouquinho de fiscal, tributário e questão de créditos financeiros. Como monitorar pagamento do fornecedor para preservar crédito sem travar negócio? Sim, isso é um grande desafio que a gente vai ter no terceiro, do segundo ciclo para o terceiro ciclo, né? 27 a 28 e 29 a 32. Porque a lei ela inova a vincular a apropriação do crédito ao pagamento do imposto na operação anterior, né? Ou seja, para que o contribuinte agora tenha o seu crédito reconhecido, a operação anterior, o débito tem que ser liquidado pelo fornecedor. Sim. Bom, como é que eu garanto o meu crédito se o fornecedor não liquidar o débito dele? Exato. Né? Então, nós temos dois vieses aí a observar. Primeiro, o meu ciclo de pagamento para fornecedor, como ele é estabelecido? É um ciclo superior a 30 dias? Bom, se ele não for superior a 30 dias, a gente vai ter ao nosso favor o split payment. Certo. Ou seja, mesmo que ele não pague o imposto, quando eu efetivamente fizer o pagamento desse fornecedor, o split vai ser aplicado, né? Contextualizando, o que é o split payment? É praticamente uma mecânica do governo de penhora online, né? Abrindo um parênteses aqui, você acha, né, qual que é a tua percepção? O automático, um split payment automático, um split payment manual? Só um parênteses bem rápido aí. Sim, para atender a expectativa que o governo quer, que é garantir a arrecadação, que o tributo seja pago na operação, sim, ele tem que ser automático, né? A implementação gradual por segmento da economia, mas em algum momento no ciclo de transição a gente vai ter todo mundo lá dentro. Sim. Né? Porque, de fato, é uma mecânica inteligente. Né? O governo garante a arrecadação, querendo eu pagar o imposto ou não. Eu não vou ter a opção de não pagar o imposto. Legal. Né? E vamos imaginar em que, se funcionando da forma que está desenhado, em 2033, todo mundo esteja dentro da política do split payment, tem uma questão positiva, né? Porque o split payment ele acaba também com a figura... Acaba não, né? Mas ela diminui exponencialmente a questão da inadimplência tributária, né? Ah. Isso, do ponto de vista social, é positivo, né? Porque a gente sabe que tem muita concorrência desleal no mercado, né? Então, isso traz dois desdobramentos. O empresário que está acostumado
a fazer projeção financeira com base nos recebíveis, a emitir a nota fiscal, R$ 1.200, R$ 5.000. Então, olha lá o meu contas a receber. Ele faz fluxo de caixa com tributo. Sim. E gerencia o caixa com base no financeiro, né? No contas a receber. Sim. Cara, você precisa mudar urgentemente isso. Você não vai ter condição de fazer isso mais. Né? Não vai ter, assim, a mecânica de gerenciamento e gestão de fluxo de caixa, ela muda drasticamente. Sim. Eu não posso mais olhar lá, ligar para o meu contas a receber. Quanto tem para receber hoje? Ela olha lá as notas emitidas. 2 milhões. Não, você não tem mais 2 milhões. Contando com os impostos. Né? Exato. Eu já vivenciei situações de resultado de empresas grandes serem ali os créditos dos impostos. Né? Sim. Então, no caso aqui de reforma, pela tua experiência e vivência, esse é um ponto de atenção. Total. Né? Dentro dessa questão do pagamento do fornecedor. Total. Bom. E aí, nessa linha, o que a gente tem orientado, né, para os clientes que a gente tem feito assessoria? Para estabelecer o impacto no fluxo de caixa do split payment na medida em que o seu fornecedor não paga o imposto. Bom, você vai ter um problema se você trabalha com uma condição de pagamento superior a 30 dias. Porque se você trabalha com uma condição de pagamento de 30 dias, quando você pagar ele, o crédito vai cair lá. Certo. Querendo ele não. Né? O banco vai fazer o split e o crédito vai aparecer para você. Agora, se você trabalha numa condição de 60, né, a gente tem clientes que a condição de pagamento dele pode chegar a 65 dias. Aí eu tenho um problema. Sim. Por quê? Porque eu só vou pagar esse fornecedor daqui a 65 dias. Então, a chance de ele ocorrer o split é só daqui a 65 dias. Então, se ele não pagar o imposto, você tem um delay aí, pelo menos no seu fluxo, de 60 dias. Ou seja, você desembolsa o pagamento do tributo. Sim. E o crédito fica lá vinculado sem você poder apropriar. Né? A parte disso, o que a gente tem orientado nos processos? Né? É um trabalho corpo a corpo do pessoal supply chain, né, suprimentos, para fazer um filtro já, né, visando os próximos anos de implementação, meio que qualificando o fornecedor como um bom pagador de imposto ou não. Sim. Como um requisito de aprovação de demanda. Né? Você pede lá talvez a certidão do cara, verifica se está tudo em ordem. Né? Isso, obviamente, para os fornecimentos estratégicos, né, para um escopo de fornecimento menor, que em termos de volumetria não agregue tanto crédito, você pode fazer um pareto aí, né? Verificar quem são os maiores fornecedores e quanto que isso impacta na minha volumetria de crédito. É um trabalho que precisa ser feito, né, junto com o tributário e junto com a área de suprimentos. Sim, então assim, podemos afirmar de que existe um risco com essa questão do pagamento ao fornecedor, existe um risco real referente à liquidez. Sim, sem dúvida. Isso é fato. Não. Ok. Já fica uma lição de casa aí, pessoal de suprimentos. Sim. Olha o seu fluxo de pagamento de fornecedor. Se ele for superior a 60 dias, possivelmente você tem um problema. Sim. Se for 30 dias, beleza. Vai ter o split, eu garanto o crédito dentro do próprio mês. Né? Sim. Não tem uma questão, uma dúvida que os clientes trazem, e até num dos cursos e fazendo um estudo com o meu time, ainda paira algumas dúvidas, a questão do adiantamento ao adquirente. Sim. A reforma, ela traz ali um dispositivo, um dos seus artigos, se não me engano, entre o 60 e o 64, onde fala sobre essa possibilidade. Sim. Então, no caso desse cliente, onde ele tem ali o seu fornecedor ou o contrário, né? O seu fornecedor ali com o seu cliente. E esse prazo é acima de 30 dias. Ele não poderia acionar esse dispositivo de fazer o pagamento desse imposto para que ele consiga utilizar esse crédito? Como é que funciona aí um pouco, na tua visão, essa questão do pagamento ao adquirente? O adiantamento é um outro ponto, né? Um outro calcanhar de Aquiles que as empresas vão ter que tratar no seu mapeamento e nos seus fluxos de projeção. Porque vamos imaginar o seguinte hoje, que você faz um adiantamento para um fornecedor, né? E esse adiantamento ele já passa a ser tributado. Ou você mesmo na condição de receber o adiantamento. Sim. E aí, adiantamento significa também o pagamento de uma primeira parcela que ocorra antes do fornecimento do produto ou do serviço. Então, nós temos dois casos, que eu recebo parcelado, né,
eu tenho lá um down payment, ou tenho também o cara, a primeira parcela é 5 dias da data de assinatura do contrato. Então, essa primeira parcela ocorre antes do fornecimento. Em ambos os casos, já tem a tributação do IBS e CBS ali. Né? Aí, quando a gente junta os dois, a gente pode ter o quê? O que a gente chama lá da perfect storm, né? A tempestade perfeita. Por quê? De um lado, eu tenho um crédito vinculado a um fornecedor que eu pago em 60 dias, mas eu já recebi do meu cliente adiantamento, eu já tenho que pagar o tributo, né, sobre aquele montante, e o meu crédito está parado lá ainda com o fornecedor. Então, é um estudo que costumeiramente a gente faz, né, é verificar esses dois impactos. Então, o primeiro que a gente discutiu, qual que é o impacto do crédito vinculado ao pagamento pelo fornecedor. Sim. E se eu tenho adiantamentos, e eles são necessários para a minha produção, para começar a prestar o serviço, eu já tenho que considerar nele que, além do recebimento, eu tenho que já pagar o tributo também daquele adiantamento que estou recebendo. Sim. Então, hoje, como funciona? Eu preciso de... tem uma operação aqui, R$100 mil, e eu preciso de 30 mil de adiantamento para comprar estoque, né, insumos e tal. Você não precisa mais de 30 mil, você tem 30 mil mais os impostos. Sim. Né? Então, você já tem um impacto. E lembrar que, sim, a depender do meu fornecimento, o crédito está lá atrás. Então, eu vou ter uma disparidade entre o momento do aproveitamento do crédito, posso ter, né? Isso vai variar de acordo com cada modelo de negócio de empresa, né? Desassociado do momento em que eu pago o tributo já no recebimento. Sim. Né? Por isso que é importante o cara fazer um trabalho de projeção de fluxo de caixa. Recebíveis versus pagamento de fornecedor. Provisões. É o que a gente chama, tem chamado de construção, esse é um dos elementos, né? Só um dos elementos. Construção de previsibilidade tributária para o ambiente de negócio. A reforma, ela traz isso assim de forma gritante. Sim. Então, se o cara não construir um roadmap, não construir os seus cenários de projeção, vai ter problema. Vai ter problema. Ok. Muito bom, Eli. Muito bom. Saindo um pouquinho da esfera dessa questão financeira, split payment, bem, outro ponto, acho que vale ressaltar, né? Esse podcast está sendo gravado no começo aqui do mês de dezembro. Sim. E um assunto que diariamente eu e meu time somos acionados é referente às operações não onerosas. Vixe, isso aí tá... Esse é um ponto cego. Sim. Tá? Emitimos ali alguns pareceres, né, frente aos processos de mapeamento, mas é importante, né, você também compartilhar com a gente essa questão não onerosa, e já vamos emendar aqui a questão de regimes específicos também. Perfeito. Então, se puder trazer para a gente. Esse novo sistema tributário, ele traz algumas figuras novas, né? Literalmente novas, assim, que a gente não tinha nos regimes tributários que a gente costumeiramente trabalha, né? ICMS, PIS/COFINS, ISS, PI e tudo mais. Então, ele trouxe lá uma figura de uma tal de operação não onerosa. O que é isso, né? Como a reforma tributária ela trabalha eventos econômicos, diferentemente da mecânica que a gente tem hoje, que é muito mais baseada em eventos financeiros, né? Sim. Vendeu mercadoria, recebeu receita decorrente de PIS e COFINS, tributa PIS e COFINS. Ela trouxe um campo de incidência muito maior, porque ela vai trabalhar com eventos econômicos. E aí ela trouxe o seguinte, olha, a operação não onerosa, ainda que não esteja atrelada a um evento econômico, eu não enxergo ali, né, um evento econômico. Estou remetendo a mercadoria para consertar. Ela não tem um evento econômico ali atrelado. A cobrança do serviço pelo conserto, sim, mas o mero ato de remeter para conserto ou teste que seja, né, ela classifica esse ato como uma operação não onerosa, porque não tem um evento econômico atrelado. Bom, qual que é o blind spot aí, né? O ponto cego? É que, durante o meu processo de mapeamento, isso todas as empresas têm que fazer. Pessoal, todas as empresas precisam fazer mapeamento, tá? Isso é ponto pacífico. Esse mapeamento... Do desgaste da palavra, né? Porque mas muitas não tem vezes, como. Quando se fala em mapeamento,
algumas pessoas remetem ali a 2008, a 2012. Sim. Quando nós começamos a mapear SPED fiscal, mapear bloco K. Delícia, né? Nós tínhamos ali uma Bloco K. planilha de Depara com os layouts, né? É importante ressaltar que o conceito aqui é bem diferente. Sim, então com muita mais profundidade, né? Porque a gente fala de uma questão de mapeamento de 360. O que é isso? Eu tenho que olhar, e aí é o que ninguém fala, né? Um dos pontos que ninguém fala. O IBS, CBS substitui o PIS, COFINS, ICMS e ISS, beleza, eu vou olhar meu livro fiscal. Não, está errado. Você não pode olhar só o seu livro fiscal para a construção do Depara. Você tem que olhar o grupo das operações fiscais, o grupo das operações não onerosas, o grupo das operações financeiras, porque eventualmente nós temos lá vários impactos, né? Sim. Exemplo, mútuo. Mútuo passa a ser tributado. Exato. Né? Arrendamento mercantil, aluguel. Doação, né? Aluguel. Então, eu tenho vários eventos que não estão no livro fiscal. Sim. Então, eu olho para esse cara, depois eu vou para o grupo das operações não onerosas, né? Aquilo que a gente entende como operação não onerosa, não tem um evento econômico atrelado, e a lei puxa para ela e fala o seguinte, somente as operações não onerosas que estão na lei é que eu vou tributar, ok? Isso ajuda, né? Ajuda o mapeamento que a gente vai para um processo de exclusão. E também não posso desprezar o quarto grupo, que é a contabilidade. Eu vou olhar as minhas contas que potencialmente podem ser tributadas, né? Ali as contas de receita e tudo mais, né? Que não tenham a referência no livro fiscal. Vou pegar um exemplo que a gente pegou no mapeamento de um cliente, né? Ele tem uma conta separada de receita que é venda de sucata, venda de óleo e sucata. Ele é um prestador de serviço, então não está lá mapeado, não tá lá no livro fiscal. Então, onde a gente pegou? Na contabilidade. Okay. Então, ele já sabe que para esse tipo de operação ele vai ser tributado. Sim. Né? Há uma preocupação grande em relação às operações não onerosas, porque muitas delas não têm a referência da emissão de um documento fiscal. Então, como vão... O mútuo, né? Voltando ao mútuo. Né? Juros e multa, né? Por exemplo, né? lá. Os juros e multas, eles ainda colocaram que vão tratar na nota de débito. Né? Mas, por exemplo, o mútuo, ele não tem um documento fiscal para o mútuo, você tem um contrato. Eu vou ter que emitir uma nota fiscal de serviço. Esse tipo de incógnita, a gente já sabe, está mapeado, eu sei que eu vou pagar o tributo sobre ele, sim, mas eu ainda preciso de uma definição de qual documento. Né? Pelo meu time trouxe aqui nesses trabalhos realizados, a NBS tem algumas dessas situações de que ela tratou isso na tabela de nomenclatura ali, né? Que fez a conexão dos NBS. Exato. Então, há um sinal aqui de que talvez seria a nota fiscal de serviço. Né? É o único caminho, né? Porque mercadoria realmente não tem como tratar. Não caberia no modelo 55. Ou eles aplicam realmente dentro da nota fiscal de serviço essas atividades, né? Ou como a própria nota técnica da nota fiscal de serviço padrão nacional trouxe a possibilidade também de eles criarem também notas de débito para o segmento de serviço. Né? E aí talvez a gente utilize essas referências. Mas o ponto mais importante é que você precisa olhar os 4 quadrantes. Você precisa olhar operações fiscais não onerosas, principalmente se você é empresa intercompany, você tem um movimento de operação intercompany, tem diversos pontos ali em pequenas linhas, né, que aplica mais a questão das operações intercompany, grupo de operações financeiras e grupo de operações fiscais. Sim. Para você ter aderência a 360. Né? Mais um tópico aí de que ninguém fala. Eu vou olhar ali o livro fiscal. Legal você ressaltar essa questão da necessidade do mapeamento, né, para que você consiga entender essa situação. Temos aqui uma vivência de mapeamento na Adejo e vivemos situações aonde nós entregamos ali o resultado final e o cliente de alguma forma olhou e falou: Alan, né, time, Adejo, você não me trouxe nenhuma novidade, tudo que você está descrevendo aqui eu já tenho muito bem consolidado. Tá? Mas também vivemos o outro extremo de pessoas ficarem
extremamente assustadas pela quantidade de coisas que ele faz, porém não conhecia. Sim. Eu fazia, mas através do mapeamento. Então, ok, importante aí essa questão não onerosa. Fala rapidamente sobre regimes especiais. Os regimes especiais de tributação, eles foram escolhidos a dedos, né? Infelizmente, assim, para a gente ter uma equação do produto da distribuição da arrecadação em nível nacional, tem segmentos da economia que são mais sensíveis, né? Sim. Então, optou-se, né, durante o processo de construção legislativo, de trazer para determinados segmentos tratamentos tributários diferenciados, né? Ou com redução de alíquota. Então, lá eu tenho segmentos que, pela sua essencialidade, medicamentos, né, estão lá com alíquota zero, redução de 60%, né? Pessoal do agro, segmentos sensíveis à economia que foram agraciados com redução de alíquota zero, 60%, outros segmentos com redução de 30%, 70%, 40%, né? A Ciclés traz isso lá. Isso, apesar de um dos princípios da reforma ser a uniformidade, né, diferente do que nós temos no ICMS, caótico, o ICMS, né, mas vocês sentirão saudades do ICMS. Anotem aí, vocês sentirão saudade do ICMS, tá? Tem essa percepção também. Então, os segmentos, os regimes específicos foram escolhidos por essa razão, né? Tem uma relevância, uma importância dentro do segmento da economia e precisam ter um tratamento tributário diferenciado, tá? Sim. E quando a gente fala diferenciado, é diferenciado mesmo, porque você vai olhar lá, cada tópico é uma reforma dentro da reforma. Mas segura, a gente vai falar ainda sobre setores sensíveis. Excelente. Lá. Então, assim, né, para finalizar esse ponto aí dos regimes espaciais, ligando com o que a gente fala, o que o cara precisa estudar. Então, o cara precisa estudar, se ele trabalha, por exemplo, no setor financeiro, né, setor do agro. A PERI, né? E já tem a obrigação acessória prevista aí para sair, né? Sim. Então, além do que eu tenho que estudar da estrutura base, eu tenho que estudar do meu nicho, tá? Segmento de incorporação imobiliária. Aí a gente vai falar desses BOzinhos aí para frente. Aí. Ali, dando continuidade aqui, dentro desse primeiro ciclo, né, ali de 26, já temos em janeiro nota fiscal eletrônica. Sim. Você citou aí dentro do roteiro de estudo a importância de se conhecer as notas técnicas, né? E aqui tem um assunto que os dois assuntos, na verdade, que temos sido constantemente questionados, acho que até pressionados. Sim. Né? Um deles é a questão dos eventos. Boa. Tá? Então, ninguém está falando, hein? Algo que ninguém está falando sobre eventos. E um outro assunto, nota fiscal de serviço eletrônica. Tá. Vamos explorar um pouquinho aqui essas duas questões, né, que agora, dezembro de 25, está fervilhando e temos uma série de incógnitas. Sim. Olha só que interessante, né? Quando saiu lá a lei, ela trouxe trouxe uma afirmação que gerou uma incógnita, né? Qual que era essa afirmação? 2026, a alíquota é teste, tá? Do IBS-CBS, 0,1, 0,9, total 1%, alíquota teste, tá? Você vai recolher e depois pode compensar com PIS e COFINS. E lá embaixo ela falava, se atender às obrigações acessórias, você está dispensado do recolhimento 2026. Só que isso foi lá no começo do ano, né? 2025 saiu a lei. Mas que tal de obrigação acessória? Que não tem, vai ser criado, né? Foi se avançando o tempo. Acho que na primeira nota técnica, na versão 1.20, que ela definiu que parte das obrigações acessórias seria atender às exigências dos novos campos do IBS-CBS no documento fiscal. Sim. Aí você fala, não, beleza, vou me preparar para atender que o IBS-CBS sai bonitinho lá na nota e, né, show de bola. Só que ela trouxe uma porrada de eventos. Ela fala também que os eventos, que são eventos, esses eventos praticamente são novas notas fiscais, né? Sim. Ela tem estrutura de nota fiscal, né? Tem um esquema XML lá com uma porrada de informação. XSD, exato.
e que já traz um adicional de complexidade, né? Então, ela criou ali, acho que uma lista com 13 eventos, alguns mais específicos e outras de aplicação geral para praticamente todas as empresas. Sim. Né? Sim. Então, o povo está olhando só para onde? Nota técnica e BS-CBS na nota. Não, irmão. Os eventos também têm que cumprir de forma tempestiva a partir de janeiro. Exceto se lá no dia 30 de dezembro sai, né? E você está lá na praia, o Alan está lá na praia, desfrutando, né? Com a sua caipirinha, o pé na areia. Sim. Só que não, né? Só que não. Sai uma nota informando que os eventos estão prorrogados. Não há nenhuma expectativa agora, por enquanto, da prorrogação desses eventos. Pode ser que prorrogue, sim, beleza. Sim. Mas no nosso fronte de trabalho, o que tem que acontecer? Né? Você está capitaneando equipes nos processos de implementação, não é isso? Exato. A coisa tem que estar pronta para rodar em janeiro. Né? Os eventos trazem complexidades porque, exemplo, criou uma nota de débito e uma nota de crédito. Novos modelos de nota fiscal que não existem hoje. Então, são um cenário novo. Né? Ele é a partir de quando? Janeiro. Não tem excepcionalidade na norma em relação a isso. Está falando que é janeiro. Né? Então, nós, enquanto consultores, o que a gente tem que trabalhar? Para atender o cliente em janeiro. Exato. Né? Beleza. Então, além da nota de débito e nota de crédito, os eventos. O que são eventos? Você tem evento para caso a mercadoria seja roubada durante o trajeto. Né? Ativo imobilizado. Imobilização de item. Né? Destinação para consumo. Existe um evento lá que para cancelamento, né? Não é bem cancelamento, mas ela vai neutralizar o efeito da emissão de uma nota de débito do adiantamento. Certo. Então, olha lá, nesse evento, para reconhecer o crédito por desistência de operação em função de uma nota de débito. Olha a loucura, cara. Então... aqueles ajustes complementares do Excel. E referenciando. Então, assim, nesse evento, eu preciso referenciar qual foi a nota de débito que recebeu o adiantamento. Olha a loucura. Então, assim, eu tenho cliente que o cara tem, como eu falei, né, tem muito adiantamento. E também o negócio, às vezes, não vai para frente, cancela o adiantamento financeiro, o cara devolve o dinheiro. Só que agora o cara tem que gerar um evento para neutralizar o crédito e o débito nas operações, nas duas pontas, né? E aí ele tem que referenciar a nota de débito do evento. Aí você tem evento lá para operação de crédito presumido, aí você tem cancelamento de evento, né, que cancela o evento que cancela o evento. Que são os atores, né? Atores destinatário, sim, atores fisco. Então, assim, se você tem essa operação, então, voltando para o mapeamento, fez um mapeamento, você identificou que o cliente tem essa operação. Cara, tem que estar no radar. Sim. Porque está todo mundo preocupado com a emissão da nota, mas o evento também é condição. Isso, consequentemente, ele não fecha a apuração. Exato. Então, esse é um assunto que ninguém tem falado. Ninguém tem falado e é altamente preocupante. Né? Certamente você vai ter pelo menos 1 ou 2 eventos ali na tua empresa. Sim. E aí, se você não atende, você também perde o requisito. Porque a própria nota técnica fala, olha, é requisito não só IBS, CBS na nota, mas o cumprimento tempestivo dos eventos. Se você não cumpre o evento... Informação assim, importante, sim, de que você preencheu suas tags de IBS e CBS. Se não mandar as tags do evento, caso ele ocorra, esse benefício de não entrega de obrigação acessória, ele cai por terra. Você perde a condição. E entra a punição da PLP 108. Adicionalmente, ele teria que recolher 1% também. Certo. Né? Então, mas eu recolho 1%, abato do PIS e COFINS, sim, mas aí você tem mais um trabalho, né? Exato. Você tem mais um trabalho para o Departamento Tributário realizar. Vamos falar um pouco mais sobre essa questão, a não obrigatoriedade do evento, né? Sobre essa... por enquanto é um projeto de lei, mas tudo indica, né? O Senado, se não nesses 2, 3 semanas de trabalho de dezembro, certamente na 1ª de fevereiro ali eles vão ter que tocar nesse assunto, né? A PLP que está tramitando a PLP 108, ela tem que ser aprovada esse ano. Porque por questão da princípio da anterioridade, né? Para vigorar o ano que vem, ela tem que ser aprovada esse ano. Sim. Eu não sei como os caras vão fazer, né? Mas vai ser lá na calada da noite, de novo, dia 30 de dezembro, vai publicar a PLP.
E ela traz impactos em relação à parte de penalidades, né? Então, tem penalidades pesadas lá para o descumprimento das regras fiscais, né? Não envio de evento, cancelamento de nota, né? Então, a reforma traz essa oportunidade de você sanear os seus processos internos, né? A gente que tem dado treinamento em company, cara, acho que desde agosto eu tô parecendo o turnê do Guns N' Roses, cara. CD novo, né? Cada dia num mais lugar. velhos aqui, né? Lançamento de CD, turnê. Turnê. Então, eu estou em turnê desde agosto, né? Fazendo esses treinamentos em company personalizado ao segmento econômico da empresa, né? De cada empresa. Bom, então, nessa turnê que a gente tem feito de treinamentos, né, a gente percebe o seguinte: é quase unânime que as empresas têm problema de processos internos, né, de documento fiscal, devolução simbólica, sem retorno, né, e isso não vai poder ter mais. Entendi. Então, é uma oportunidade da empresa também corrigir os seus processos. Tem para isso. Para atender a reforma. Então, eventos, fica aí, né, algo que ninguém conta, esse risco referente à não entrega e à perca, entre aspas, né, do benefício do ano de teste. Certo? Nota fiscal de serviço ali também. A nota fiscal de serviço não está modelo nacional, São Paulo que não foi. Um pouquinho mais devagar, né? Alguns municípios, como de São Paulo, falou, deixa comigo, continua aqui no meu layout e eu vou transformar aqui a minha área de tecnologia para o que o padrão nacional está fazendo, né? A gente depende muito aí das prefeituras adaptarem, né, os seus layouts. A Receita Federal meio que já colocou uma pressão, né? Falou, olha, se vocês não adaptarem, não tem repasse da União em janeiro. Sim. Então, agora a gente viu que o número de municípios que está trabalhando nisso aumentou, né? Porque a União teve que fazer uma pressão lá. Para que os caras façam alguma coisa, né? Porque a gente depende, posicionamento, né? Depende, o contribuinte depende 100%, diferentemente da parte de mercadorias, né? Depende 100% dos provedores de emissão no ambiente da prefeitura, né? Prefeitura. Ok, muito bom, Eli. Vamos aqui, acho que partindo para o final, tem mais 2 temas aqui. Transição e precificação, Eli. Reprecificação de contratos de longo prazo. Cara, aqui eu vou dar um contexto geral do que a gente tem enfrentado, né? A reforma, ela é uma guerra de longo prazo, como a gente falou. Tá? Então, a gente tem visto muitas ferramentas de simulação de cenário e tudo mais, né? São super úteis nesse sentido. Mas o que a empresa precisa construir? O que a gente tem chamado, né, que já havia colocado aqui um pouquinho antes, né? Construção dos cenários de previsibilidade tributária para o ambiente de negócio. Bom, esse é o seu braço de assessoria. Isso. Né? O braço de treinamentos e no braço de assessoria, hoje essa questão de mecanismos de precificação tem sido algo relevante. Porque o que acontece com a reforma? Todo mundo fala, mas vai afetar todo mundo, vai afetar... Cara, você não sabe a estratégia do seu concorrente. Por isso a gente fala que é uma oportunidade de negócio também para as empresas, né? Então, a gente tem que fazer a projeção olhando o seguinte cenário. Bom, como fica o meu preço, né? E aí, me perdoem, pessoal, né, os nossos filósofos tributaristas, né, e também da contadoria, né, que fala, não transita pela receita. Não, pessoal, assim, é simples. Quem vai olhar, você como consumidor, quando você vê a nota fiscal lá, você vê o valor total que você vai pagar. Acabou, né? Isso aqui custa R$1.000, com imposto R$1.200. O que eu estou olhando? Eu vou olhar o valor final, R$1.200. Então, ele compõe o valor da operação final, né? Sim. Então, quando eu trago isso para uma projeção de cenário, eu preciso identificar um ponto importantíssimo, né, dentro dessas projeções. O que eu quero buscar? Margem de neutralidade. Isso é um fator de negócio, pessoal, assim, que vai ser determinante para a concorrência do seu negócio e, diria até para a sobrevivência sua no mercado, né, como um todo, né? Buscar essa margem de neutralidade. Então, como que a gente chega nessa margem de neutralidade? Você tem que projetar o impacto tributário nas suas saídas, que hoje os simuladores fazem isso, né? Sim. Mas se você comparar com a sua carga tributária atual. Então, quanto que eu pago hoje, né, numa operação de venda e quanto eu passarei a pagar. Você tem que trazer isso para dentro do seu resultado, né? Isso
compromete a minha margem, diminui a minha margem, né? Eu consigo, se eu tenho um aumento de carga tributária, eu vou conseguir repassar tudo isso no mercado? Não sei. O mercado absorve? Não sei. São respostas que você não tem ainda. Sim. Então, qual que é a estratégia? Margem de neutralidade, né? Então, eu vou reprojetar a minha margem num cenário worst case, como se o mercado não absorvesse esse, e verificar quanto que impacta na minha margem. Bacana. Só que, de outro lado, eu tenho a parte dos créditos, né? Que aí a gente entra na reconfiguração de custeio. Então, também você mapeia toda a sua parte de custo e verifica potencialmente como isso vai diminuir o seu custo do ponto de vista de crédito. Reprojeta a margem e aí sim, quando você converge as duas, você tem lá a margem de neutralidade. Eu sei onde eu vou mexer. Se é no preço, em que lugar no preço eu vou mexer? Se é na margem, se é, nos overheads. Sim, a gente consegue dar um navegador para os 4 ciclos de transição da reforma, sim, de forma muito assertiva. O cara sabe exatamente, ele precisa disso, né? Sim. Imagina que o concorrente está fazendo isso. Então, por exemplo, tem clientes que para nós a margem do cara melhorou. Tem outros segmentos de prestação de serviço que a margem do cara despencou. Ele vai ter aumento de carga tributária e vai repassar isso no preço. Agora, ainda mais tratando perdendo competitividade, perdendo margem, perdendo EBITDA. Exato. O efeito dominó, né? E essas simulações para CFO, COO, de extrema importância, né? Para tomada de decisão. Para tomada de decisão. Construção do plano de da negócio. companhia, né? Pensando em global, né? Depende. Se não fizer isso bem feito, de repente até inviabiliza o negócio. Sem dúvida. Né? Por conta de não ter aí esses dados. Dentro do plano de negócio, para os próximos anos, o cara tem que ter no business plan a questão tributária da reforma mapeado com esse cenário de projeção. Muito bom. Então, algo que ninguém conta. Mais não, né? Porque está todo mundo... que ninguém conta. O pessoal está preocupado. Não, mas como vai ficar a saída? Não, mas peraí, não é só saída. Eu tenho que olhar a margem, reconfiguração de custo, reprojetar a margem e achar minha margem de neutralidade. Sim. Se eu tenho a margem de neutralidade, eu sei onde eu vou mexer. Estou tranquilo. E vai além aqui do que falamos anteriormente na questão da liquidez, né? Na questão do fluxo de caixa. Acho que é importante ressaltar isso. Né? Percebe como são vários pontos estratégicos que não estão sendo observados ou deveriam estar sendo observados com tamanha importância quanto à preocupação da nota técnica? Sim. Sim. E fazendo já uma ponte aqui com setores sensíveis. Cara. Administrar, né, toda essa questão da reforma, questão de setores sensíveis. Se você é do Simples Nacional, irmão, corre para o ano que vem fazer essas projeções, cara. Assim, o impacto é grande no Simples Nacional. Segmento de incorporação imobiliária, venda e locação de imóveis, locação de equipamentos, máquinas e equipamentos. Sim. Setores que tinham benefício fiscal de ICMS que vão perder, essas empresas, esses segmentos altamente impactados. Se você pegar um cara que é do setor de prestação de serviço, que hoje está no lucro presumido, e vamos falar que ele tem uma carga tributária hoje de piso, pegar um segmento, né? Inclusive que a gente está assessorando, locação de máquinas e equipamentos. O cara não paga ISS por uma questão técnica, né? Não está no campo de incidência, está no lucro presumido, paga 3,65% de PIS e COFINS. Esse cara vai pagar, no mínimo, 27%. Aí vem o discurso, não, mas olha o crédito. Cara, mas esse cara tem o que a gente chama de capilaridade de crédito? Pouco. Por quê? A maior despesa da prestação de serviço é folha de pagamento. Folha de pagamento. E não vai dar... Né? Capital intelectual. Exato. E esse cara não vai dar direito a crédito. Então, ele não, em todas as nossas projeções, então, se você é um prestador de serviço, faça a projeção. Sim. Porque, assim, a gente não tem atingido essa margem de neutralidade que eu falei. Esse seria um setor sensível. Altíssimo. Altíssimo. Segmento de serviço altamente impactado. Sim. Falamos sobre questão financeira, fiscal, comercial, setores sensíveis, né? Agora nossa pergunta relâmpago, tá? Para que a gente possa encerrar. Fala para a gente um mito da reforma que precisa ser derrubado. O maior mito da reforma é a simplificação, né? Que eles falaram que vão ter. Que isso aí, pelo amor de Deus, ela tem de tudo, menos simplificação. Cara, isso me dói quando eu vejo os caras lá no LinkedIn falando, não, simplificou. Irmão, a vida de quem? Que eu estou procurando até agora.
Né? Lá em 2033, 34, talvez simplifique. Sim, mas até lá... Ninguém abre um portal aqui do Doutor Estranho, entra aqui, sai do outro. Lá, né? Mas até lá bem árduo. Muito complexo. Uma decisão para reduzir riscos em 26. 26, a pressuposto que você já tenha feito um mapeamento, senão você precisa fazer um mapeamento, mas são as projeções de cenário. Previsão, né, construção de cenário de previsibilidade tributária para o ambiente de negócio. Sim. Margem de neutralidade. Se você não tiver isso, irmão, você está no escuro. Perfeito. Você vai deixar dinheiro na mesa, vai pagar mais imposto e vai perder competitividade. Sim. E a última, para a gente encerrar, um erro comum e como evitar. Vai adiar a reforma. Esse é o mais comum que a gente tem. Vai adiar e estão subestimando. Então, quando a gente vê a água já está no pescoço, irmão, não vai dar mais tempo. Não vai dar mais tempo. Ok. É isso. Eli, obrigado aí pela sua participação, colaborando com a gente nesse nosso podcast. E fica à vontade aí para as suas considerações finais. Eu que agradeço, né, mais uma vez aí a parceria, o convite, né? É um privilégio estar aqui com uma empresa tão renomada no mercado, né? Em paralelo a isso, a gente segue lá com a nossa atividade acadêmica, os cursos da reforma tributária bombando, pessoal, para 2026, muita coisa da reforma tributária nos nossos cursos, procurem aí a Academia Fiscal, e também a nossa assessoria, né? Principalmente agora com o nosso braço com a maior expertise, que é trabalhar todas essas projeções, né? Entregar essas projeções e esse cenário de previsibilidade para as empresas também, ajudar as empresas a sobreviverem nesse caos tributário aí que está vindo. Isso aí. Muito obrigado, Eli. Podcast Reforma Tributária do Consumo, o que ninguém te conta além dos impostos. Um abraço, até a próxima.